Porque os coríntios poderiam pensar que amor, como muita gente pensa hoje, que amor é uma questão de sentimento, é você sentir alguma coisa boa por alguém, uma disposição assim, um sentimento gostoso e uma disposição positiva para com aquela pessoa. Amor, biblicamente falando, não tem nada a ver com sentimento, nada a ver, é atitude, é ação, como Paulo demonstra aqui, para não deixar dúvida de que tipo de amor ele está falando, do verso 4 até o 7, ele fala do amor como se fosse uma pessoa dizendo o que é que o amor é, o que é que ele não é, o que faz e o que não faz. E ele aqui está falando de atitudes. Ele começa dizendo o que é que o amor é, no verso 4. O amor é paciente e bondoso. Duas atitudes, não tem nada a ver com sentimento. O amor é paciente e ele é bondoso para com as outras pessoas. O que é que o amor não faz? Metade do verso 4 até metade do verso 6. O que é que o amor não faz? O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Então, o amor que Paulo está dizendo, que é maior do que os dons e que é o que conta no final, é essa atitude, é uma pessoa, esse amor, quando existe, faz com que a pessoa não tome esse tipo de atitude aqui, ou seja, ela não fica com ciúme das outras. Quando vê o irmão prosperar, em vez de ficar com inveja, glória a Deus, né? Deus abençoe o irmão, ele não tem ciúme, ele não se envaidece das coisas que ele tem, da sua prosperidade espiritual, financeira, ele não vive contando vantagem e querendo aparecer diante dos outros. Ele não é orgulhoso, altivo, que não pode ser corrigido, que não pode ser repreendido, que não pode se humilhar e aprender. Quem é cheio de amor, ele é humilde, em outras palavras. O amor não se conduz de forma inconveniente. Existe entre certo e errado um espaço onde o que vai valer é o bom senso e a conveniência. Tem coisas que a Bíblia não proíbe, tem coisas que a Bíblia não ordena. No meio, gostaríamos que o mundo fosse preto e branco, mas não é. Tem uma larga zona cinza, onde vai valer princípios como o amor, a conveniência e o bom senso. O amor sempre caminha no caminho do bom senso, do que é conveniente, o que é que convém. O que é que convém? Porque às vezes tem coisas que são certas, mas você tem que saber o tempo e o modo de falar as coisas, como diz Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Responder com sabedoria e dizer as coisas com sabedoria. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses. Uma pessoa que é cheia desse amor, ela busca o interesse do próximo. Ela não faz as coisas por motivo pessoal. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu levo nisso? Em que é que isso vai me promover diante dos outros? Ela não faz isso. Ela não se irrita. O amor, né? A pessoa que está cheia de amor, ela não é uma pessoa que fica irritada com facilidade. Sempre vai ter uma raivinha, né? Mas não é uma pessoa conhecida por ser uma pessoa ranzinza, mal-humorada, que sempre está reclamando de tudo, para quem todas as coisas estão erradas. O amor não se irrita e não se ressente do mal que lhe fazem. Aqui nesse mundo, pessoas vão nos fazer mal. Você sempre vai ser alvo do mal que alguém vai lhe fazer, intencionalmente ou intencionalmente. Uma pessoa que é cheia de amor, ela não se ressente disso, do tipo assim, guardar aquilo no coração e dizer, eu vou me vingar quando chegar a hora. Quando chega a hora, eu vou me vingar. A pessoa fica ressentida, não pode nem ver a outra, não consegue nem orar mais pela outra. Aqui nesse mundo, você vai ser alvo do mal que as pessoas vão lhe fazer, ou intencionalmente, ou sem querer, ou em verdade, ou em falsidade. Mas, se a gente for viver na codependência do que fazem para nós, nossa vida vai ser completamente destruída. E aqui está o grande poder do amor. O amor triunfa sobre o mal que fazem sobre nós, porque não se ressente, não fica ressentido do mal que nos faz. E o amor não se alegra com injustiça. O amor quer que a verdade, é isso que vai Paulo dizer em seguida, que a verdade triunfe. O amor não tem prazer quando uma injustiça está sendo cometida, quando um erro está sendo cometido. Amar não significa você passar pano por cima.
passar pano, fazer vista grossa, porque o verdadeiro amor, ele não se alegra com injustiça. Ele quer que a verdade, a justiça triunfe. E ele vai promover essa justiça da maneira correta, da maneira bíblica, de acordo com o que está dito aqui que é o amor. Então, o que é que o amor é? O que é que o amor não faz? E o que é que o amor faz? Final do verso 6. O amor se alegra com a verdade. Ele se alegra com a verdade. É isso que faz uma pessoa que é cheia de amor, ela fica feliz quando a verdade é dita, quando a verdade é ensinada, quando a verdade é praticada. O amor se alegra com a verdade. E tem mais, o que é que o amor faz? Verso 7, o amor tudo sofre. Aqui nesse mundo nós vamos sofrer muito. E sofrer o que os outros fazem com a gente. Mas o amor tudo sofre. Sofrer aqui é sofrer humildemente, diante de Deus, colocando a angústia, a injustiça na mão de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, não é que ele é crédulo, mas ele espera o melhor das pessoas. Ele não vive desconfiado, sempre pensando que a pessoa quer fazer mal, mas ele tudo crê no sentido de que ele sempre espera que as pessoas estão certas, que as pessoas querem o bem, que as pessoas querem fazer o melhor. O amor tudo crê, tudo espera. A expectativa de coisas boas não é pessimista, né? Ah, meu Deus, acabou, né? Não vai dar certo. Sempre pensando coisas ruins. Não, o amor, ele tudo espera. Ele não é um ilusório, não é uma pessoa boba, não é ingênua, simplória. Ele sabe que o mundo é um mundo ruim, que é um mundo mau, que está no maligno, mas ele sempre espera porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E o amor tudo suporta. Coisas boas, aliás, coisas ruins que nos acontecem, como eu já disse 3 vezes, vou dizer a 4ª, aqui nesse mundo as pessoas vão nos fazer mal, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos ficar doentes, nós vamos passar por angústias, por dificuldades. Esse mundo é um vale de lágrimas até a vinda do Senhor Jesus, mas o amor tudo suporta, humilde diante de Deus, diante das dificuldades que esse mundo nos traz aqui. O último ponto de Paulo, que vai do verso 8 até o verso 13, é que só o amor permanece. Lembre, o que Paulo está querendo fazer é mostrar para a igreja de Corinto qual é o caminho mais excelente para a igreja. O caminho mais excelente para resolver os problemas da igreja é o amor, porque ele é superior aos dons espirituais, por causa do que ele faz, não faz, é e não é. Você vê que essa descrição mostra como o amor triunfa sobre todos os males. E por último, para encorajar os coríntios, ele diz que o amor permanece para sempre. Enquanto que os dons espirituais, que eram o alvo da igreja de Corinto, haveriam de passar, o amor vale aqui para essa vida e para a vida eterna, porque na eternidade, de todas as virtudes, comparado com os dons e outras virtudes cristãs, o que vai ter é amor. Lá na eternidade, o modo de vida dos eleitos e dos salvos é o amor perfeito entre nós, na igreja triunfante e gloriosa e de nós para com Deus. E experimentar o amor de Deus plenamente por nós. É isso que ele vai dizer aqui, mas vamos ver como ele faz isso. Primeiro, ele diz aí do verso 8 a 10 que os dons tão queridos pelos coríntios, eles haveriam de terminar quando viesse o que Paulo chama aqui de completo. Verso 8, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba no sentido de que ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo. Ele não está falando de amor em termos pessoais, porque tem hora que o amor acaba mesmo, né? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de que o amor sempre vai ser a vontade de Deus para o seu povo. Mas profecias, línguas e ciência, verso 8, isso tudo vai passar. Isso vai passar. Ele está citando os 3 dons prediletos da igreja de Corinto. Por que vai passar? Verso 9. Porque o nosso conhecimento aqui é incompleto. O conhecimento que nos vem através dos dons espirituais. A Bíblia e a revelação que Deus nos dá aqui nesse mundo, ela é suficiente, mas ela não é completa, ela não é total. A Bíblia é suficiente, mas não é exaustiva. O conhecimento que nós temos de Deus através da sua Escritura e através do que Ele nos revela pela pregação da palavra e outros meios, esse conhecimento é incompleto, Os dons, portanto, eles passarão porque são para esse lado de cada eternidade. No verso 10 ele diz,
contrastando com o verso 8 e 9. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. A Almeida atualizada, em vez de completo, tem o perfeito. A dificuldade é a tradução do grego, a palavra teleio, ou a palavra teleios no grego, significa algo que é completo, algo que terminou, algo que é maduro. Então, todas essas nuances estão presentes aqui. O que Paulo está dizendo é que vai chegar alguma coisa completa que vai anular a necessidade dos dons que são incompletos. Então as pessoas têm perguntado o que é esse completo, o que é esse perfeito que Paulo fala aqui, que quando vier os dons cessarão. Alguns acham que Paulo está falando do próprio amor. Quando a igreja aprender a amar, ela não vai precisar mais de dons. Eu não preciso nem desconstruir essa interpretação, é óbvio que não é isso que está falando. A outra tentativa é dizer que o completo aqui é a Bíblia. Quando a Bíblia estiver completa, a revelação estiver completa, nós não vamos precisar mais dos dons espirituais. Uma boa regra de interpretação é você sentar do lado de lá, sentar lá na igreja de Corinto e ouvir o apóstolo Paulo, você pensar como um Corinto do primeiro século. Será que um crente de Corinto no primeiro século entenderia o completo aqui como sendo a finalização do cânon que só foi reconhecido no século IV? Depois de um longo processo de canonização? Não tinha como, porque Paulo queria ser entendido. O completo aqui, essa é a explicação inclusive de João Calvino, é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier e ele introduzir o estado eterno. Então aí sim eu vou ver, eu vou entender e eu vou saber completamente. Até lá, Paulo usa duas ilustrações. Eu sou como um menino, verso 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A igreja agora vive na fase da meninice. Quando Cristo vier, a igreja vai virar adulta. Ela vai alcançar o alvo pela qual Deus, ou para o qual Deus a elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Até lá nós somos como um menino e fazemos muita meninice, a verdade é essa, né? Fazemos muita criancice, muita bobagem, muita imaturidade, mas somente quando vier o que é completo, quando Cristo vier, é que nós vamos deixar as coisas de menino. Até lá a gente sofre com a nossa meninice, a nossa infância espiritual, querendo avançar, mas limitados pela nossa subjetividade, nossa pecaminosidade e coisas assim. Segunda ilustração é do espelho, no verso 12. Agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Quando ele fala de espelho aqui, a gente não pode projetar os nossos modernos espelhos. Sabe aquele espelho que você tem lá no seu banheiro, né? Que reflete perfeitamente, tem até umas luzes, você aperta assim, tem a luz e fala bonito, tem até aqueles grandão assim que aumenta 4 vezes para você tirar a espinha da cara, né? Tem aquele espelho tudo. Quando Paulo fala de espelho, na época dele, espelho era uma superfície de bronze polido. Por mais polida que fosse, nunca a imagem era perfeita. Hoje em dia é. A gente olha no espelho e vê exatamente quão feio nós somos, com toda a perfeição. Mas naquela época é como um capô de um carro, mais ou menos onde você olha, né, um carro polido, e você vê mais ou menos como você era. Os espelhos eram assim naquela época. Eu estou dizendo isso para poder a linguagem de Paulo aqui fazer sentido. Agora vemos como no espelho de forma obscura. Era assim que se via no espelho naquela época, era obscura a imagem, não é como hoje. E aí Paulo diz, então, mas quando vier o que é completo, eu verei face a face. Então está claro que ele está falando da vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus vier, nós então veremos face a face, nós conheceremos todas as coisas que nos forem possíveis conhecer, nosso conhecimento será completo, e então os dons espirituais não serão mais necessários. O ponto do apóstolo Paulo aqui é esse aqui. Igreja, vocês têm que se preocupar e se concentrar naquilo que é mais importante. Cultivem o amor entre vocês, porque o amor é que conta mais do que os dons espirituais. O amor é a solução para todos os seus problemas por causa daquilo que ele é, faz e não faz. E terceiro, porque o amor permanece para sempre. Verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é
O amor. Por que o amor é o maior deles? É porque fé, quando Cristo vier, nós não vamos precisar mais. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Quando Jesus vier, eu vou vê-lo face a face. Eu não vou precisar mais de fé. A fé termina quando Cristo vier. A esperança, que é a segunda qualidade que ele coloca aqui, ela só vai valer até quando Cristo vier. A minha esperança de ver o meu Salvador, quando fala esperança aqui, no grego não tem a conotação que tem o português. O português, quando a gente fala esperança, eu espero, tem uma margenzinha de dúvida, mas no grego não tem. Esperança é certeza, é chamada de esperança porque ainda não se concretizou. A gente está esperando aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Então nós temos esperança certa de que vamos ver o Senhor Jesus. Quando Ele vier, eu não vou precisar mais de esperança. A esperança vai embora. Mas tem uma coisa que vale hoje e que vai continuar a valer depois que Cristo vier, que é o amor. Por isso que o maior de todos é o amor. E é esse o foco da igreja. A comunidade deveria crescer nisso, nos relacionamentos, que inclui perdão, que inclui transparência, que inclui conversa, que inclui humildade, que inclui fazer aquilo que a Bíblia diz aqui que o amor faz e não fazer aquilo que a Bíblia diz que o amor não faz. E aí, nesse sentido, a igreja de fato vai ser uma igreja madura e uma igreja espiritual.